Fala pessoal, tudo bem com vocês? O Timão sofre no primeiro tempo, mas o Luxemburgo mexe na escalação e na postura. E com isso o Corinthians constrói a sua virada diante do Coritiba. A redenção, tanto do Gil quanto do Yuri Alberto. Vamos falar sobre isso? Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Eles não marcaram apenas os gols, que ajudaram o Corinthians a virar o jogo, mas também jogaram bem, participaram tanto ofensivamente quanto de outros lances. Gil e Yuri Alberto. Por que eu escolhi esses dois jogadores? Porque eles realmente vêm sofrendo contestações de diferentes formas, Talvez o Gil um pouco mais, mas o Yuri estava numa sequência ruim de gols e aos pouquinhos ele foi retornando, foi sendo importante para o time e agora na ausência do Roger Guedes a gente espera que o Yuri consiga ser cada vez mais importante e influente no sistema ofensivo. Foi o que aconteceu nesse jogo. Mas o primeiro tempo assustou, viu gente? Porque o Coritiba, treinado pelo Thiago Kozlowski, ele realmente mostrou ser um time muito mais intenso, muito mais querendo. O Corinthians estava, não sei se já pensando na quarta-feira, o Luxemburgo escalou um time com as voltas do Gabriel Moscardo e do Renato Augusto, evidentemente, mas com o Juan, com o Adson, com o Yuri lá na frente, deixando o Wesley no banco, deixando o próprio Matias Rojas também no banco para entrar nos minutos finais, jogou com o Maicon ali, o Fausto Vera a gente sabe que perdeu o espaço e tudo mais, mas era um time assim, digamos, praticamente o que ele tinha de melhor à disposição, com exceção aí do Rojas para deixar para quarta-feira, porque ele ficou 20 dias fora, Então assim, time força máxima, titular, 42 mil pessoas na Neoquímica Arena, mas o Coritiba, olha, teve mais do que apenas a chance do gol para poder abrir o placar, para poder até ampliar. O Cássio fez algumas defesas importantíssimas. É verdade que o Renato também, logo depois que sofre o gol, tem uma chance pelo lado esquerdo, do jeito que ele não costuma desperdiçar, mas o goleiro Gabriel faz uma baita defesa. Mas o gol sofrido numa bola parada, um desvio, uma casquinha, no primeiro pau, e aí o Murilo acaba batendo no corpo dele, entrando, enganando o Cássio. Mas o Coritiba era melhor. No primeiro tempo, o Corinthians não se encontrou. Tanto que o técnico que está lá à beira do gramado percebe que isso está acontecendo, o que ele faz? Ele muda praticamente meio time. Não, ele fez 3 trocas, algumas por aspecto físico, pensando na quarta, outras para tentar devolver um pouco mais de qualidade ao jogo. Eu explico isso porque ele troca as duas laterais. Tanto o Fagner, que até deu uma cobrança de falta no primeiro tempo, que vai nas mãos do Gabriel, mas também pouco mais fez do que isso. E o Fábio Santos, que vinha de uma sequência longa, jogou contra o Inter, jogou lá em Rosário, então assim... O Fábio Santos provavelmente hoje é o titular da posição, então vai ser titular quarta-feira. Era normal que ele fosse fazer essa troca. Não sei se ele já faria no intervalo, mas como ele viu que pelos lados do campo especialmente o Coritiba estava chegando, estava agredindo, tinha velocidade, tinha transição, ele resolveu mudar as laterais com jogadores bem mais intensos e ágeis, Bruno Mendes e Matheus Bidu. E troca também uma peça no miolo. O Gabriel Moscardo, que também ficou um longo tempo sem poder atuar por conta da apendicite, que está sendo preparado para voltar a ser titular e jogar na quarta-feira. Então ele saca o Moscardo e coloca o Wesley. E essa foi a tacada do Vanderlei Luxemburgo para ter um time mais elétrico, um time mais intenso, um time com uma transição um pouco mais rápida. E o Corinthians constrói a sua virada não necessariamente pelo Wesley, que faz o terceiro gol, um belíssimo gol numa jogada do Adson, mas também porque o time quis mais, o time percebeu que estava jogando em casa diante da torcida e que uma vitória poderia dar moral para quarta-feira. O Corinthians tem a vantagem, mas vai enfrentar um São Paulo mordido, um São Paulo que quer reverter contra o Corinthians, onde o Corinthians tem muita vantagem no confronto nos últimos anos entre as duas equipes, contratou jogadores, grandes reforços, o Rames Rodrigues e o Lucas Moura. O Morumbi vai ser, assim, digamos assim, um caldeirão para tentar tirar essa vantagem do Corinthians. Então o Corinthians vai ter que estar muito bem preparado para esse jogo. E ir para lá perdendo ou jogando mal não era bom negócio, ainda mais pela tabela de classificação do brasileiro, O Corinthians precisa prestar atenção no Brasileirão também. Então não dava para perder pontos contra um time que está disputando outro campeonato, na verdade o mesmo, nesse momento, mas não do que o Corinthians pretende disputar, que é a parte de baixo da tabela. E aí o Coritiba, que cresceu nos últimos jogos, em termos de desempenho e tudo mais, estava assustando o Timão, pelo menos nos primeiros 45 minutos. Vem o segundo tempo e aí muda completamente o cenário do jogo. E aí você tem o Yuri Alberto sendo um cara extremamente participativo, porque o gol do Gil, que é o gol que empata, é um gol de participação do Yuri, de controle de bola, ele pega a bola pelo lado esquerdo, ele consegue fazer o giro rápido, ele dá no biquinho assim, que é no limite de quando ele estava alcançando a bola, o goleiro faz a defesa, a zaga vai afastar e o Gil mete o pezinho do tipo, a bola vai pro fundo da rede. E o Gil tem sido um cara muito importante.
Não sei o que aconteceu, assim, mas eu acho que as críticas, não vou dizer que fizeram bem para ele, mas eu acho que ele soube reagir bem das críticas nos últimos jogos. Ele tem sido um cara muito importante, a gente sabe o quanto ele é profissional, quanto ele trabalha, o quanto ele tem liderança nesse elenco. Ele foi importante lá na Argentina e nesse jogo, assim, o Gil tem ações ofensivas impressionantes, né? Ele quase marca outros gols, além desse do empate, né? Ele tá sempre presente na área, marcando ali e tudo mais. E na defesa fez um bom jogo, tá? Um jogo seguro. É que o Coritiba ameaçou em vários momentos, e aí não necessariamente por culpa do Gil, mas chegou com espaços, né? O Corinthians deu mais espaços do que deveria para o Coritiba. Esse é a ressalva, a vírgula do jogo, porque o Cássio trabalhou mais do que deveria contra o Coritiba. Como vai ser contra o São Paulo? Essa é a grande dúvida que a gente tem. Mas aí depois disso, logo na sequência, a fatiada do Renato Augusto é qualquer nota, né? Ele recebe a bola no meio-campo, o Coritiba meio que, quando recua para o Renato, meio que faz o balanço atrás do jogo, né? O jogo tá com a bola um pouquinho mais atrás. Só que aí o Renato é tudo que ele quer, né? Ele faz aquela fatiada no ponto futuro, o Juan Oliveira entra nas costas da zaga e escora de cabeça, o Yuri Alberto disputa praticamente com o Gabriel e a bola bate no seu ombro, assim, né? Ele faz um gol de cabeça que não é de cabeça. Se joga na bola para fazer o gol. Você pode falar o que você quiser do Yuri Alberto, menos que ele não tenta, menos que ele não se esforça, menos que ele não quer dar certo no Corinthians. Ele se jogou na bola para fazer o gol. E é isso que eu cobro. Porque assim, se ele ficasse esperando, pode ser que nada acontecesse. Ele simplesmente foi para resolver. E resolveu do jeito que deu. A bola morreu no fundo da rede. E é isso que o centroavante precisa fazer. E aos poucos ele vai ganhando confiança, ele vai construindo algo interessante, porque a gente sabe como o Roger Guedes ele demandava energia, ele demandava atenção, né? Era tudo nele, porque ele estava realmente numa fase maravilhosa. E o Yuri, que é o líder de assistências do elenco, muitas vezes se, entre aspas, sacrificava para que o Roger Guedes pudesse brilhar. Agora não. Agora ele é o camisa 9, ele tem que fazer gols, ele tem que botar a bola para dentro e ele tem que estar onde ele está. E ele tem estado onde ele tem que estar e ajudando. Por vezes ele vai perder gols, como foi o caso depois de uma bola que ele recebe pelo lado direito, ele isolou e ele tinha uma boa possibilidade de finalização, mas em alguns momentos ele vai fazer, ele vai guardar. Se ele for abastecido, ele vai ser um cara importante para o time e aí depois ele dá aquela deslizada, como quem diz assim, ufa. É uma comemoração já clássica do Yuri, que o torcedor estava demorando para ver esse ano, né? Ele passou muitos jejuns, mas aos pouquinhos ele fazia um gol, ficava 3 jogos sem marcar, daqui a pouco fazia outro, dava uma assistência, sofria um pênalti lá em Porto Alegre, aquela coisa toda contra o Inter. Ele está voltando a ser um cara super importante para o time no momento mais crucial da temporada. E aí depois tem o golaço do Wesley, né? Que foi uma investida do Luxemburgo para o segundo tempo, é um moleque que é uma aposta dele também, que é muito rápido pelo lado esquerdo, e essa jogadinha do ponta, né, ela é tudo que o ponta quer, né? Em velocidade, ele recebeu do Watson, ele dá o tapa para o centro e chuta cruzado, né, colocado, né, no canto inverso. É muito difícil o goleiro pegar essa bola quando ela vai em velocidade, com tanta precisão, quando ela vai no alvo, como aconteceu. É bom para o garoto, bom para esses jovens do Corinthians que estão aproveitando a chance, né? Você vê, tem uma assistência do Juan Oliveira, tem o gol do Wesley, e aí tem os veteranos, né? Aí tem a presença do Gil, tem o Fábio Santos, que hoje é um titular, tem o Renato Augusto. O Luxemburgo, ele aumenta a sequência, são 11 jogos de invencibilidade e são 8 vitórias e 3 empates, com classificações no meio dessa sequência e de um time que pode não estar jogando um futebol brilhante. Eu até não acho que o Corinthians esteja empolgando, esteja amassando os adversários, que a gente veja, meu Deus, que time imbatível. Não é isso que está acontecendo, mas é aquela questão do trocar o pneu com o carro andando, né? E isso a gente precisa valorizar. Em meio a tantas dificuldades, ele conseguiu uma sequência positiva, ele conseguiu um time consistente e conseguiu criar opções. O Rojas entra no segundo tempo, mais para os minutos finais, ali 35, 36 minutos, para ganhar alguma rodagem. Ainda tímido, é verdade, a gente notava uma falta de ritmo, mas ele tem muita qualidade, né? Você nota o diferencial dele quando ele domina a bola. Quando ele domina, quando ele dá um passe, quando ele corre, você vê que ele é muito bom jogador. E ele, obviamente, sentiu um pouco por conta desse período parado. A gente não sabe exatamente a gravidade da lesão, porque o Corinthians nunca informou. Informou trauma em entorse lá no início, ele sumiu das informações oficiais e, de repente, apareceu nos treinos às vésperas desse jogo. Obviamente, pensando na quarta-feira. Não sei se ele vai começar o jogo de quarta, até acho que sim, mas me assustou um pouco essa falta de ritmo, porque ele sentiu, obviamente, todo esse tempo parado.
E aí eu preciso entender como é que o Luxemburgo vai armar esse time, né? Porque o Moscardo vai ser titular e aí você bota Moscardo e Rojas titulares ao mesmo tempo começando o jogo, jogadores que ficaram muito tempo parados e que estão sentindo a falta do ritmo de jogo, ou ele vai fazer alguma outra medida para colocar algum jogador no segundo tempo, deixar o Rojas para a segunda etapa, se precisar cadenciar, segurar um pouco o jogo, dependendo do cenário da partida, do resultado. Isso me assustou. Eu tinha convicção que o Rojas seria titular na quarta-feira, mas ele não começa o jogo de hoje, entra nos minutos finais e sente o ritmo, o que é natural. A gente só precisa entender como que o Lucha vai montar essa equipe, que vai ter Fábio Santos, que vai ter Fagner, que vai ter Maicon, que vai ter Renato, que vai ter Yuri, que vai ter Adson, e aí resta essa dúvida. Vai com Fausto Vera, vai com Moscardo, vai com Juan, vai com Wesley desde o início, vai com Matias Rojas. Agora o Luxemburgo vai gostar, vai adorar, né? Esses próximos dias serão de um misterinho aí para saber quem pode entrar, pelo menos começando. Jogar, eu sei que todos eles vão jogar, né, em algum momento da partida contra o São Paulo. A questão é como ele começa e como ele termina essa partida. Foi um resultado necessário por conta da tabela do Brasileiro, importante por conta da reação no próprio jogo, um time que se ligou no segundo tempo e construiu a vitória, e muito importante para algumas individualidades. Eu destaco o Gil e o Yuri Alberto, mas também para o Renato, que foi fundamental de novo, para o Rojas entrar alguns minutinhos, para o Wesley fazer o seu gol. Então, assim, um jogo que era muito importante acontecer dessa forma às vésperas do confronto do ano, que pode colocar o Corinthians, mais uma vez, pelo segundo ano seguido, na final da Copa do Brasil. O que vocês acharam da partida? Comenta aqui, inscreva-se no canal, eu volto na próxima. Tchau!